Eu acho que a vitória do ex-presidente Lula me parece a possibilidade muito mais forte, né? Desde o começo a gente vem advertindo para isso, né? Para o fato de que é muito mais difícil, sempre foi, né? A partir do resultado do primeiro turno, o Bolsonaro virar aquela votação, aquela vantagem que o Lula teve, do que do Lula confirmar o resultado, confirmar a sua vitória. E o Bolsonaro me parece que melhorou o desempenho, mas não o suficiente, pelo menos por enquanto. Há muitos votos ainda a serem apurados, estamos falando de 30% dos votos, mas à medida em que surgem novos números, lentamente essa vantagem do Lula vai se ampliar, eu não tenho dúvida nenhuma. Neste momento, como a Thaís mencionou agora há pouco, já passa dos 70%, 73% dos votos apurados, 73,5% praticamente. Lula já tem 50,13%, estava até agora há pouco 50,07%, né? E o Bolsonaro 49,87%. Ainda está ali muito próximo, alguma coisa, né, à volta de 0,1, 0,2%, mas eu tenho a impressão que essa é a tendência daqui para frente. Rafael Procópio, direto do TSE. Rafael, a gente não consegue desgrudar aqui a tela, o olho da tela, com a apuração da eleição para presidente da República, tela que também está na live da Rádio Bandeirantes no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Qual que é o clima agora aí no TSE, hein, Rafael? Olha, Thaís, nesse momento o clima aqui ainda é de muito nervosismo, na verdade, relativo à apuração. Todo mundo completamente compenetrado aqui, vendo lance a lance. Assim como vocês falaram no ar, ninguém nunca viu aqui. É claro, eu não estou há tanto tempo assim no jornalismo, mas muita gente aqui que cobre há muito e muito tempo vê que nenhuma eleição, desde a redemocratização, foi tão... teve os ânimos tão acirrados dessa forma e a questão dos números foi tão acirrada dessa forma como estamos vendo nesse momento. Tá aí, só para a gente dar uma passada rapidinha lá no Nordeste. Nesse momento, temos a confirmação do governador do estado da Paraíba. Reeleição, no caso de João, do PSB. Foi confirmado aí a reeleição dele com 52,3% dos votos válidos lá no estado da Paraíba, com 1.184.000 votos. Ele está derrotando nesse momento Pedro Cunha Lima, do PSDB, que teve até então 47,6% dos votos, mais de 1.079.000 votos lá na Paraíba, nesse momento, quase 98% das urnas apuradas. 74,2% das urnas apuradas em todo o Brasil. Lula, 50,15%. Bolsonaro, 49,85%. 0,3 ponto percentual é a diferença agora entre Lula e Bolsonaro. Lula virou há mais ou menos 10 minutos a apuração e segue na frente desde então. Agora 50,18, 49,82 é uma diferença entre Lula e Bolsonaro que tem aumentado muito lentamente e gradualmente, mas também de forma não interrompida desde que houve o momento da virada. Ô Cláudio, deixa eu te chamar a atenção aí para você fazer uma análise rapidinha pra gente do Espírito Santo, né? O Bolsonaro lá, 99% das urnas apuradas, praticamente acabou a votação e a eleição, a apuração lá no Espírito Santo, né? Um colégio de 3 milhões de eleitores. Bolsonaro teve 58% dos votos, o Lula 41%. E o governador do estado, a gente falou agora há pouco aqui, o Renato Casagrande, é do PSB, partido que é aliado ao Lula. Aliás, o opositor lá, o Manato, que perdeu a eleição, teve 46% dos votos, é o candidato do PL, o partido do Jair Bolsonaro. Agora, veja só, né? O Estado, você vê como o eleitor tem as suas preferências e nem sempre segue aí uma linha lógica. O eleitor deu mais votos para o Bolsonaro no Espírito Santo e reelegeu um governador que faz oposição ao Bolsonaro. Então, não tem muita ligação nisso, né, Cláudio? Nessa votação para o governo do Estado com a eleição nacional. Às vezes não, né? Às vezes sim. Eu tenho a impressão que o candidato Manato não era suficientemente forte para destronar ali o atual governador dos capixabas, né? O Renato Casagrande, ele sempre é um político daqueles sempre foi muito prestigiado, né? Sempre venceu eleições majoritárias para senador da República e para governador. Foi eleito, foi reeleito. E, portanto, é uma grande liderança no Espírito Santo e tem aquela coisa da caneta na mão, né? Governador no cargo sempre tem ali um desempenho ou a possibilidade de desempenho melhor. Às vezes não se confirma, como aconteceu em São Paulo, mas no Espírito Santo isso se confirmou. A eleição está com 99,7% dos votos
apurados, está matematicamente definida, portanto está reeleito o governador Renato Casagrande, mas o Bolsonaro abriu, em relação ao ex-presidente Lula, 16 pontos de vantagem. Impressionante isso, né? Uma vantagem bastante significativa também no Espírito Santo, portanto, observando essa tendência do Bolsonaro de ser o mais votado na região sudeste, né? Em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, está ali muito disputado ainda, não dá para definir, e também no Espírito Santo com larga margem. Agora, 77,5% dos votos apurados no Brasil, Lula tem 50,23%, Bolsonaro 49,77% dos votos. Uma diferença muito pequena ainda entre eles, mas que aumenta pró-Lula a cada atualização do total de urnas apuradas no Brasil.